Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez e hoje eu vou fazer uma breve exposição sobre o paralelo entre a Guerra de Troia e a civilização que vivemos atualmente. Bom, o que foi a Guerra de Troia? Todos conhecem aí, ou ao menos já ouviram falar sobre a Ilíada de Homero, onde ali é narrada a Guerra de Troia, e temos ali muitos dados que podem ser utilizados como um paralelo do estado civilizacional em que nos encontramos atualmente. Então, por exemplo, todos nós sabemos que estamos numa ampla decadência moral, ampla decadência social, ampla decadência espiritual, e realmente a situação parece que só tende a piorar. Essa crise já é tão grande que está penetrada dentro mesmo da própria Igreja Católica, na estrutura eclesiástica, desde aí da institucionalização do Concílio Vaticano II, e por conseguinte, esse concílio ímpio, esse terrível concílio, foi responsável aí por criar uma sucessão de crises ainda mais graves do que em qualquer outro período da história. Bom, o fato é que é muito importante esse paralelismo com a Guerra de Troia, porque veremos que o homem moderno tomou certos caminhos, certas escolhas, que conduziram a gente a esse nível que estamos hoje. E o que foi ali o episódio narrado por Homero? Bom, temos ali a figura de Paris, onde ele, numa viagem para a Esparta, seria ali a região de Esparta, ele acaba vendo Helena de Troia. E lá, essa mulher, que era considerada a mulher mais bela do mundo, Paris se apaixonou por ela. Então tivemos o episódio do rapto da Helena de Troia, onde ela mesma também passa a consentir por esse rapto feito por Paris. E aí temos a honra ofendida de Menelau de Esparta, que tem o irmão mais velho, que é Agamenon, que será aí o líder da frente grega contra a cidade de Troia. E por causa desse adultério, dessa atitude ímpia e proibida, a cidade de Troia será destruída por causa da escolha de Paris. Falando, todo esse episódio aí da paixão de Paris, nós temos um relato que está contido dentro da Ilíada que é extremamente fundamental para a gente entender tudo isso aqui que vamos expor. Paris teve o contato com 3 deusas. Essas 3 deusas, elas são a personificação da sabedoria, da institucionalidade, da ordem, da fidelidade, no caso, e por fim, o amor e o sexo. Ou seja, estamos aqui falando de Atena, Hera e Afrodite. Essas 3 deusas, diante desse ocorrido, Paris teve que entrar num dilema. Qual dessas deusas ele teria de escolher para receber a proteção? Paris, então, ali, escolhe Afrodite. Neste caso aqui, ainda que Homero não tivesse uma profundidade individual sobre a filosofia a qual ele estava expondo ali, o fato é que Homero transmitiu o que viria a se tornar conhecido para os filósofos gregos posteriores, saber Sócrates, Platão, Aristóteles, de que, por exemplo, quando você coloca o inferior acima do superior, a desordem há de acontecer. E foi justamente o que aconteceu. Paris escolheu Afrodite porque ele estava movido por paixões baixas, pelos desejos. Paris estava apaixonado, cego. Ele não estava utilizando a razão, o intelecto. O intelecto que aqui é encarnado, digamos, pela figura de Atena. A deusa Atena era também a deusa da sabedoria para os gregos. E, no entanto, ainda assim, Paris não escolheu a sabedoria, senão que as paixões. Que as paixões, embora não sejam más em si mesmas, elas devem estar norteadas no intelecto. O intelecto deve
sempre ordenar essas paixões. E o fato é que o mundo moderno ao qual conhecemos, que começa ali desde o período do Renascimento, é um mundo que tomou rumo por base nos desejos. A inteligência foi sufocada, ela foi colocada abaixo dos desejos, dos instintos, até mesmo abaixo da imaginação, que é uma potência da alma até mais inferior que, por exemplo, a vontade. No período ali pós-medieval, quando tivemos ali uma certa decadência da própria escolástica, já tínhamos ali um mundo a qual a filosofia e a teologia já caminhavam para um caminho muito ruim. A saber o fato de que, por exemplo, após Santo Tomás de Aquino, tivemos a decadência escolástica com Dos Scotus, que, conquanto fosse um grande teólogo, cometeu erros grotescos, a saber, o voluntarismo. Ele colocou a vontade acima do intelecto, chegando ali em Guilherme de Ockham, e dali em diante só foi um abismo. O fato é que esse relato de Paris, ele é uma certa expressão do que o homem moderno tomou. É como se o homem moderno tivesse também tido ali o contato com a sabedoria, com a fidelidade e a ordem, e por fim, os desejos. E o homem moderno escolheu justamente os desejos. Atualmente, o que é o nosso século XXI? É um século que estamos numa degeneração, a qual a imaginação já é quem toma o controle, já não é mais nem a vontade, os desejos baixos, é a imaginação que toma a frente de tudo. O fato é que essa escolha de Paris gerou a Guerra de Troia. E a Guerra de Troia foi uma guerra que dizimou uma civilização incrivelmente desenvolvida, que era Troia. Temos aí a figura de um homem como Heitor, que é uma outra personificação de um ideal masculino, um homem honrado, que tem valores, que defende a sua família, que ama a sua esposa e seus filhos, e que tem um senso de nacionalismo, digamos. É o homem que defende a sua pátria, que defende a sua posição, a sua honra. E, no entanto, Heitor, ele deve pagar o preço pelo erro de Paris. Também temos do outro lado, com os gregos, a personificação de Aquiles, que também personifica ali o que há de mais alto no impulso irascível do homem. Ele, por sua vez, desmedido na sua ira, acarretou que, ainda que fosse um homem muito forte, um guerreiro nato, no entanto, a soberba foi tão grande que as consequências de sua soberba levou à morte de Pároco. E foi assim que Aquiles tomou ciência de que aquela ira que ele estava nutrindo já era desregrada, era uma ira que já não era justa. Então Aquiles troca aquela ira por uma ira, digamos, justa, em forma da ira da guerra. E então ele vai para a guerra para derrubar Troia. Temos também a figura do cavalo de Troia. O que foi o cavalo de Troia, senão um presente que, na verdade, era ali uma bomba que explodiria na destruição da própria Troia. Podemos fazer esse paralelismo com o fato de que o mundo moderno, principalmente aqui no período pós-Segunda Guerra Mundial, ele viu na paz, na tranquilidade, nos prazeres, nas alegrias e no conforto, algo muito atraente. E, no entanto, o homem moderno aceitou esse presente de forma a não utilizar mais o intelecto, mas meramente os desejos mais baixos. Isso fez com que o homem aceitasse algo que aparentava ser bom, mas que na verdade era algo muito ruim. Com isso, veio muitas coisas péssimas depois da Segunda Guerra Mundial, a saber, por exemplo, o feminismo, o pacifismo, a própria institucionalização do modernismo, tanto no campo filosófico quanto no campo religioso.
O homem moderno a qual aqui me estou me referindo, que é esse homem desse período pós-Segunda Guerra Mundial, abriu as portas de seu, digamos, reino, da sua civilização, para um cavalo de Troia que entrou, que era muito agradável, num episódio também paralelo ao qual podemos se referir, a própria Eva, que viu aquele fruto e ela viu que ele era bonito e desejou comê-lo. Isso foi o que o homem moderno fez com a sua civilização. Hoje vemos em 2020 todos os tipos de degenerações, abominações sendo vistas como algo normais. Coisas que até mesmo no período do mundo antigo eram condenadas e, no entanto, hoje são bem vistas, mesmo até por aqueles que se dizem católicos. Nós temos hoje um papado mergulhado no modernismo, um clero mergulhado no modernismo, um laicato mergulhado no indiferentismo religioso, um laicato que está mergulhado numa fé fraca, numa fé totalmente subjetiva, sentimental, e que nos conduz a uma ruína total da nossa civilização atual, que, diga-se de passagem, é uma civilização que já foi firmada a ser destruída, porque já teve o rompimento com os valores tradicionais de uma sociedade que deve se orientar para seu fim último, que também é Deus, porque a finalidade da polis também é Deus, assim como a finalidade última do indivíduo, do homem, é Deus. A Idade Média, no século XIII, estava ordenada, onde o intelecto estava acima, a vontade abaixo e os desejos mais abaixo ainda. Era uma sociedade ordenada. O que era superior ficava em cima, o que era inferior ficava embaixo. Quando tivemos ali o rompimento com o renascimento, que resgatou os valores errôneos já do mundo antigo, e com ele viu uma tentação de se libertar do jugo da religião verdadeira, trouxe para a sociedade o que viria a culminar na destruição gradativa de toda aquela civilização que foi construída por base no sangue dos mártires. A guerra de Troia, conquanto que eu não esteja dizendo absolutamente aqui cada detalhe do que fora, ela tem que ser frisada no sentido de que o paralelismo entre o fato de que a guerra de Troia foi culminada pelos desejos, pela escolha de um indivíduo, que aqui pode ser interpretado também como uma sucessão de indivíduos. Isso levou à destruição de um grande império, digamos. E foi o que aconteceu conosco atualmente. Os homens vivem em função de desejos. Eles não dão mais ouvidos ao intelecto, ao que há de superior em nós. O que há mais valor hoje para o mundo moderno é o material, é o dinheiro, é a fama, é o status, é o corpo, é os bens materiais. Enquanto o que é imaterial, suprassensível, espiritual, não tem seu devido valor neste mundo. E o fato é que, como por exemplo nesse episódio da Guerra de Troia nos mostra, é que quando o homem escolhe o que é inferior em detrimento do que é superior, tudo que pode gerar dessa escolha é sempre o caos. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.